vou apresentar meu trabalho sobre o Teorema de Pitágoras. E o assunto que eu escolhi para ficar mais fácil de entender, para ficar dentro do teorema, no caso, são as rampas de acesso. Eu escolhi esse tema através de uma observação das rampas das calçadas, que são muito utilizadas principalmente para facilitar a mobilidade urbana das pessoas com deficiência, que no caso seria o PCD, e das pessoas que têm mobilidade reduzida, por exemplo, idosos, entre outros. Por isso eu escolhi esse tema, eu achei bem importante. E o meu objetivo com esse trabalho é analisar o conceito do Teorema de Pitágoras e conseguir relacionar ele na construção dessas rampas de acesso. Ali tem uma foto da rampa de acesso e tá falando sobre que ele foi imposto pela ABNT e tem algumas normas que tem que seguir. Tá falando um pouco sobre a importância das rampas de acesso. Ali no terceiro slide, ele tem outras características sobre essas rampas, mas uma que é bem importante, que vai servir para o nosso exemplo, que eu vou falar agora, é esse 8% que está mostrando ali, que seria a inclinação ideal para esse tipo de rampa. Porque se for mais ou menos do que esse 8%, as pessoas que estão passando, por exemplo, cadeirantes, eles não vão conseguir ter uma estabilidade ideal ali na hora de descer ou subir a rampa. Vai sempre ficar voltando. Por exemplo, assim, se ele for subir, a rampa vai estar sempre voltando. E se ele for descer, ele vai com muita velocidade e pode acabar se machucando ou tendo um acidente. Então, o ideal é que a rampa tenha 8%, que seria os 8 centímetros do metro caminhado da rampa. Ali no próximo slide, eu trouxe um exemplo do triângulo, que é uma das principais partes do Teorema de Pitágoras. E ali eu consegui achar o exemplo do triângulo já incluído com o nosso exemplo, que eu vou explicar. E o triângulo normal, que seria... não é a fórmula, mas seria o padrão, assim, que usa para todos os exemplos. Tá, ali onde o cadeirante está subindo, seria o metro caminhado da rampa, que é a hipotenusa do triângulo, essa parte ali que ele está subindo. Ali do lado tem a altura, que seria o cateto, e ali embaixo o comprimento horizontal da rampa, que seria outro cateto. No próximo slide eu já trouxe o exemplo de um cálculo. Eu trouxe alguns números, são todos exemplos, mas para a gente desenvolver, para ficar mais fácil de entender como é que funciona o teorema. É assim, ali nos 60 centímetros seria o cateto, que no caso é a altura da rampa. Ali o X, a parte do X está indicando a hipotenusa, que seria o metro caminhado. E por fim tem um cateto de baixo ali, que seria os 5 metros, que é a mesma coisa que 500 centímetros, se for converter. E é isso. Aí, para montar a conta, o cálculo, tem que fazer a fórmula, que seria x ao quadrado, igual a o cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Se for substituir pelos resultados do problema, seria o x ao quadrado normal, igual o 60, que a gente viu que é o cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que seria os 500 centímetros. Mas não precisa colocar os centímetros, só precisa colocar o número mesmo. Aí na linha de baixo, tu tem que repetir o x ao quadrado, porque a gente ainda não descobriu o valor dele. E tu já pode fazer a potenciação do 60 ao quadrado, que seria 3.600, mais o 500 ao quadrado, que seria 2.500. Aí tem que somar os dois. Que ficaria na linha de baixo, tu pode escrever x ao quadrado de novo, porque a gente ainda não descobriu o valor.
igual a 253.600, que seria a soma desses dois valores ali de cima. Aí na outra linha a gente já pode escrever o x de novo, só que sem o ao quadrado, porque a gente vai fazer a operação inversa da potenciação, que seria a radiciação, a raiz quadrada. Então a gente já pode tirar ali a potência de cima e colocar igual a raiz quadrada e bota o valor que a gente achou, que no caso é 253.600. E agora, para tirar a raiz disso, tu tem que fazer a conta, que vai resultar em 503,6 centímetros. Então, esse é o valor de x. A gente conseguiu achar quanto que vale a hipotenusa. Agora, para a gente achar a razão da altura da rampa, como eu já tinha falado, que tinha que dar os 8 centímetros, no caso 8%, a gente vai ter que fazer os 60 centímetros, no caso, que é o valor da altura, como está no exemplo ali em cima, dividido pelo valor que a gente achou, que dá conta da hipotenusa, que seria 503,6. Aí a gente tem que fazer essa divisão. O resultado vai dar 0,11, assim como está ali no exemplo, que equivale a 11%. Como eu já tinha falado ali alguns slides acima, a inclinação ideal para a rampa, a altura seria 8 centímetros. E aqui deu 8%, né? Aí aqui deu 11%. Então, essa conta não vai fechar, porque não está dentro das normas da IBNT, as normas previstas para acessibilidade. Se uma rampa fosse feita nessas características, a pessoa que está utilizando não ia ter estabilidade, assim como eu já falei. Ela ia ficar quando ela estivesse subindo, ela ia ficar descendo, e quando ela estivesse descendo, ela ia numa velocidade muito rápida. Como eu já falei nos slides lá em cima. Então, essa não seria uma rampa ideal para ter de uso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ali no 7º slide, tem uma breve explicação sobre a conclusão, que seria que o Teorema de Pitágoras, por mais que ele não seja um assunto muito comentado entre a gente no nosso dia a dia, não é uma coisa que a gente sempre está falando, debatendo, discutindo, mas ele sempre vai estar presente na nossa vida. Por exemplo, as rampas de acesso. Tem outros exemplos, mas como eu trouxe esse tema, eu vou dar esse exemplo mesmo. Então, o que eu quis mostrar com esse trabalho é que o Pitágoras, desde muitos anos atrás, ele ainda tem uma influência muito grande hoje em dia, porque se não fosse ele ter inventado o teorema, a gente não teria, por exemplo, as rampas de acesso. Não teria como ajudar essas pessoas hoje em dia. No caso, as pessoas que têm deficiência ou mobilidade reduzida. Então, é basicamente isso. E que a influência dele foi bem grande nos dias de hoje. No último slide, eu trouxe algumas referências bibliográficas que eu fui pesquisando para fazer esse trabalho, esse projeto. E aí aqui tem alguns links, por exemplo, como projetar a rampa, aí tem o link, né? E como saber a inclinação da rampa, eu já falei ali nos slides anteriores, mas, se quiser ver mais explicadinho ou com mais características, é só dar uma olhadinha ali no link. E aí também tem o número da lei, da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A importância das rampas de acesso, tá tudo ali nos links. Eu falei mais por cima, só que quem tiver um interesse maior pode estar ali pesquisando.
E é isso. Esse foi o meu trabalho sobre o Teorema de Pitágoras e as rampas de acesso.